Quero mais uma vez, da mesma forma como falei no início, pedir a todos quanto aqui estão, que venham refletir na mensagem de hoje, em meio a todas elas que vocês já receberam, inclusive e de forma um tanto especial eu peço sobre essas cartas. Queridos, as ministrações, quando são feitas, e eu pelo menos eu quero falar em especial a esta igreja, ela tem o intuito não de ser só um momento do culto. Um momento do culto, inclusive, que muitas vezes nós dizemos, é a parte mais importante, é agora a melhor parte. Não deve, de fato é. Porque se nós não acharmos a melhor parte, quando a palavra de Deus nos é anunciada, então deve existir muita coisa errada em nossas vidas. E por certo nós estaremos inseridos em todas as exortações, advertências que o Senhor, o nosso Deus, fez a nós durante toda a série de mensagens e tantas outras mensagens que nós já temos ouvido. Porque é preocupante o tempo em que nós vivemos. É preocupante ver como a igreja tem caminhado. Essas 7 cartas são atuais e sempre serão. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus não é moda, que um tempo se usa, depois passa sem usar. Embora seja assim que muitos, e não são poucos, estão usando. Qual é a palavra que eu trago hoje à igreja, pastor Yuri? Eu preciso trazer uma palavra de ânimo para a igreja. Eu preciso trazer uma palavra de força para a igreja. Eu preciso trazer uma palavra de alegria para a igreja. E por aí vai. Mas se a palavra não for isso, de Gênesis a Apocalipse, eu só creio uma coisa, querido: não é a palavra de Deus. E aí está o problema cerne que sempre existiu em meio à igreja, e hoje nós vivemos isso de forma absurda, triste. A apostasia está se cumprindo dia a dia, nas mais diversas denominações que vocês possam ver. Não é só Edir Macedo, não. Agora tem muita gente fazendo parte da mesma farinha desse saco. Muito. E esse é o grande problema. Se nós olharmos as advertências que o nosso Senhor Jesus Cristo ele faz nas suas cartas ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja venha advertir também, ser advertido e advertir, é sobre o mundanismo que adentrou as igrejas. E por que foi? Porque a palavra foi menosprezada, porque os ensinos foram menosprezados, porque as doutrinas não foram aceitas, pastor, porque elas confrontam. E de fato, se não for palavra de Deus e não nos confrontar, então não é palavra de Deus. O grande problema hoje é saber o que é e o que não é palavra. Essa é a questão. Conversando essa semana com o Paulo Sérgio sobre isso, e a gente falou, até entrou no mérito. Não, é porque tem que ter um pouco, tem um equilíbrio. Sim, equilíbrio tem que ter, até porque a palavra de Deus ela já já é dada a nós para que tenhamos equilíbrio no que pensamos, no que falamos, no que agimos, e equilíbrio segundo os conceitos de Deus, as filosofias do Senhor.
Mas o grande problema hoje, pastor Yuri, é que não se consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Se falar do que é de Deus, é glória a Deus e aleluia e por aí vai. Mas se falar também o que não é de Deus, é glória a Deus e aleluia e também por aí vai. Eu vendo um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, ele dizia o seguinte. Ele estava falando, era uma palavra, uma ministração dele sobre falsos profetas, sobre heresia, né, que tem tudo a ver com falso profeta. E ele diz no meio da sua ministração o seguinte: olha, eu tenho uma senhora que ela diz que é minha fã, E ela diz o seguinte: olha, só existem 2 pregadores para mim no Brasil, para mim são os melhores. Um é o pastor Augusto Nicodemos e o outro é Edir Macedo. É o espelho da realidade da igreja. Hoje, quando eu falo da igreja, eu não estou falando da nossa ou somente da nossa. Eu estou falando das igrejas espalhadas no mundo, e que isso, olha, queridos, isso preocupa a nós, liderança de igreja, deveria e deve preocupar a todos vocês, para que nós possamos, no dia de hoje, cear tranquilamente com o Senhor, em comunhão, dizer: Senhor, vem ser conosco. Isso não seja somente um rito, que é o que tem que ser estabelecido cada vez mais, por mais que nós venhamos falar, mas parece que é só um lanchezinho, um fast food para quem está de regime, que é só um copinho, um pedacinho de pão. Mas aqui tem uma significância, tem algo significativo em tudo que nós fazemos, e em especial aqui. Eis que estou à porta e bato. É preocupante que nós possamos participar dessa ceia, não somente como um rito qualquer, como se abre lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, aí lê o texto dos 23 em diante, e pronto, cantamos um hino, cantamos outro, finalizamos, cantamos mais um, e depois disso, e me diga uma coisa: aquele que está sentado conosco, a cear conosco, aquele que é especial em tudo que hoje foi preparado, aquele que é o centro de tudo, quando terminarmos de cearmos e sairmos aqui alegres, e aí, a gente vai sair com ele assim, de braço dado? A gente vai dormir com ele encostado no seu ombro? A gente vai acordar e dizer: Senhor, vamos, eu preciso da tua companhia? Um vídeo hoje postado lá no nosso discipulado do Projeto Sumé 2020. Eu vi algo interessante que me veio a refletir sobre tudo que aquele pastor falava, aquele pregador dizia sobre seguir a Jesus. Eu compartilhei com vocês no discipulado, não sei se leram, não sei se leram. E às vezes é mais fácil a gente abrir um vídeo de uma piada, ou ler os memes, os emojis,
do que ler um texto, principalmente se ele for um pouco mais longo. Mas é um texto maravilhoso que vai nos fazer ter uma reflexão sobre o que de fato vamos fazer agora. Mateus 8, versículos 19 ao 22. Podemos até depois, eu posso até depois abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, e ler o que Paulo fala sobre o momento da ceia ali na igreja de Corinto. Mas Mateus 8, versículos 19 a 22, inclusive esse texto nós já expomos aqui, né, na nossa caminhada de exposição do Evangelho de Mateus, que inclusive voltaremos logo em breve, logo, só pode ser em breve, a expô-lo aqui para nossa, na casa do Senhor. E diz assim o texto: então o mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Estamos aqui, Jesus, diante de um doutor da lei, de um escriba, de um teólogo da época, de um mestre. E esse mestre muito cheio de confiança, uma autoconfiança, ele diz: Jesus, eu vou te seguir por onde quer que o Senhor ir. Não importa por onde for, eu quero te seguir. Jesus responde àquele homem. E quando Jesus responde, ele responde de uma forma para que aquele homem diga: ei, para e avalie o que você está me dizendo. Como quem ele disse assim: olha, para e avalie as palavras que você tem proferido a mim. Quando você diz: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és a preciosidade da minha vida, tu és o tesouro, tu és a minha vida, tu és o meu caminho, tu és a minha verdade. E ele está dizendo assim: ele avalie o que você está me falando. Você tem noção do que você está me dizendo? Que você está dizendo que você quer me seguir por onde quer que eu vá. Eu queria que você avaliasse, homem. Eu quero que você faça uma avaliação do que você está afirmando. Ou seja, Jesus quis lhe dizer que para segui-lo tem um custo. O pastor falou aqui em 1 Timóteo: se você quer seguir a Cristo de forma piedosa, devota, comprometida, algum problema aí atrás? Se você quiser, ele diz, será perseguido. Haverão perseguições, são sofrimentos. E Jesus sempre disse isso. Ele não disse assim: olha, Yuri, me segue que você não vai ter lucros. Jesus queria que ele avaliasse que para seguir é preciso que haja uma vida de abnegação. E essa vida tem que ser vivida. Jesus diz: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar na cabeça. Jesus tinha uma tarefa do céu, divina, uma tarefa que o Pai havia lhe dado, uma tarefa a ser realizada.
E essa tarefa seria um trabalho, olha, constante, diário, todos os dias. Não é por nada que Jesus diz: olha, quem quer me seguir, tome sua cruz diariamente. Então Jesus sabia que tinha esse trabalho a ser feito. Jesus tinha essa tarefa árdua. E Jesus sabia que não ia ter descanso enquanto tudo não fosse completado, enquanto ele não dissesse: Pai, foi consumado. Agora todos quanto viram de Jesus: siga-me, eles não diferente. Você ouviu do Senhor Jesus: siga-me? Se você ouviu de Jesus: siga-me, o seu trabalho é árduo, é difícil, é complicado, é pesado, não para você, mas pela intensidade. Vai ter sofrimento e perseguições, vão haver. Todos, enquanto viverem ainda neste mundo, que aí está, terão uma tarefa divina para ser cumprida. E aí, deixa eu dizer uma coisa: você não tem descanso, não. É todo dia, é toda hora e todo momento. Não vai ter descanso até que a gente termine a nossa carreira, até que nós tenhamos combatido o nosso combate. Até que nós tenhamos terminado a nossa carreira e jamais termos negado a nossa fé, mas guardado-a. Todos quanto foram chamados, siga-me. Todos quanto foram chamados à salvação. Você foi chamado à salvação? Tu tens uma carreira a percorrer. Tu tens um trabalho a ser realizado. E é sem descanso. E sabe por quê? Porque o nosso descanso não é aqui. Ei, tua aposentadoria de crente não é no mundo. Não é. Não é. A aposentadoria, ou seja, o descanso do crente cristão, é no céu. Quando Jesus voltar e as trombetas tocarem e ele levar a sua noiva, o noivo levar a sua noiva para, enfim, as bodas de núpcias. Aqui é um outro candidato que também quer lhe seguir, mas de antemão, logo de cara, ele mostrou quem era. De cara. De cara, com as suas palavras, ele já se desmascarou. Ele mostrou que na sua vida haviam prioridades que precediam a intenção de seguir Jesus. Ele diz assim: Senhor, me deixa primeiro. A prioridade deste pretenso, e eu digo mais, desse pseudo seguidor,
a prioridade era ele mesmo, era a si próprio, era as suas vontades, era o seu eu, e não uma vida abnegada, e não percorrer ou correr uma carreira de uma vida abnegada. E queridos, existem muitas tarefas, de fato, que em nossas vidas, no nosso dia a dia, são completamente legítimas a nós fazermos: trabalhar, estudar, casar, namorar. É legítimo. Mas quando estas tarefas começam a se sobrepor ao chamado de Jesus, ao chamado de Jesus nas nossas vidas, a salvação, e para que daí por diante venhamos segui-lo, se tudo isso começa a sobrepor, tudo isso começa a ser ter mais prioridade, essas tarefas passam a ser ilegítimas e não mais legítimas. E Jesus disse: siga-me e deixe-me que os mortos sepultem seus próprios mortos. E como coloquei no texto, parafraseando de forma resumida a esta resposta de Jesus, nós podemos entender Jesus falando o seguinte: olha, escuta, a sua prioridade sou eu. A sua prioridade deve ser me seguir. E queridos, existem muitas tarefas nesse mundo, volto a dizer, que podem ser realizadas por qualquer não salvo. Mas seguir a Jesus e realizar as tarefas que Ele nos ordena fazer, só quem pode fazer isso é quem é salvo. Você é salvo. Portanto, é só você. Só são esses que foram chamados, e porque foram chamados, esses agora são aptos a realizar essas tarefas. Agora, porque são chamados, não são só aptos, mas muito mais do que isso, eles são motivados porque são chamados a seguir Jesus e praticar o que Ele diz que tenhamos que praticar. A motivação é Cristo. O que me faz vir e pregar aqui numa igreja, após tomar 10 comprimidos, após passar pelos momentos difíceis que passei, após, em meio a todos as minhas agruras, o que me faz vir e pregar aqui, não é mesmo, pastor Yuri? É somente aquele que lhe chamou. O amor por aquele que tanto me amou. Neste mundo, muitos têm se proposto a seguir Jesus. Eu quero te seguir, Jesus. Eu vou te seguir, Jesus. Eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e agora eu vou lhe seguir. Mas não estão seguindo. Não seguem. Ou ao menos não seguem como deveriam seguir. E sabe por quê? Porque existem muitas coisas neste mundo que para estes são prioridades, não Cristo. E com toda certeza esses não foram aqueles que foram chamados pelo siga-me de Jesus. Eles foram chamados, sabe pelo quê? Pelo entretenimento gospel, oferecido pelas igrejas. Estes foram chamados pelos apelos místicos. Estes foram chamados pelas promessas de homens.
Estes foram chamados pelas muitas atividades e programações também de igreja. E tantas outras coisas. Mas não pelo siga-me. Porque somente aqueles que de fato ouviram o siga-me do Senhor é que vão priorizar acima de qualquer coisa a tarefa que o Senhor nos dá. Estes seguirão Jesus independente da dor. Estes seguirão Jesus independente do sofrimento, das circunstâncias. Estes nunca deixarão a igreja. Nunca vão deixar a igreja porque alguém lhe feriu. Não, não vão. Estes não. Estes nunca vão deixar a igreja porque a igreja, alguém da igreja ou o pastor da igreja lhe causou alguma injustiça. Não, esses não deixam. Pois estes sabem que a disposição que ele tem para seguir Jesus se dá porque foi Jesus quem o chamou, e não homens, e tampouco as coisas que são dos homens.